Olá, amados ouvintes, chegamos ao último estudo da nossa série especial de estudos da Palavra de Deus. Antes de abrirmos a Bíblia para estudar, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Pedimos agora a presença do Teu Santo Espírito para que nos conduza a compreender a mensagem do Senhor para nós. Abençoe cada ouvinte. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. O tema do nosso estudo de hoje é o batismo bíblico. Por que falamos em batismo? Por que na igreja cristã se pratica o batismo? E qual é a forma correta de ser batizado? A primeira coisa que precisamos entender diante desta questão do batismo, qual foi a atitude de Jesus concernente ao batismo quando ele esteve aqui? Em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, é dito: batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Observem que Jesus, quando esteve aqui, ele também foi batizado, mesmo sem ter pecado. Ele foi batizado para nos deixar o exemplo. Às vezes algumas pessoas dizem: mas eu não preciso ser batizado, eu sou uma pessoa boa. Observem que Jesus foi o homem perfeito que pisou sobre essa terra, o único que pisou aqui sem ter pecados, mas ele foi batizado. Quando eu afirmo que eu não preciso ser batizado, em outras palavras, eu estou afirmando: eu sou até melhor que Jesus Cristo. Mas veja, Jesus foi batizado. E não somente isso. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus deu uma ordem. Marcos 16, versículo 15, ele diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A ordem de Cristo era que o evangelho fosse pregado a todos. Todos ouvissem a pregação do evangelho e tomassem a decisão de seguir o exemplo de Jesus e ser batizado. O convite de Cristo é que todos entreguem a vida a Ele por meio do batismo, seguindo o seu exemplo. Todavia, para sermos batizados, precisamos de um preparo. Mas qual é o primeiro passo nesse preparo para o batismo? Em Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20, é dito: Portanto, ide, ensinai a todas as nações. E a segunda parte diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, o texto diz que a missão deveria ser pregar o evangelho, ensinar a todas as nações. Mas ensinar o quê? O texto responde: ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. O primeiro passo no preparo para o batismo é aprender o princípio da palavra de Deus. Sermos ensinados a guardar todas as coisas. Ao longo desse estudo, você aprendeu o que devemos fazer, o que Deus deseja que façamos como prova de fidelidade a Ele. Esse é o primeiro passo: conhecer, ter conhecimento da vontade de Deus para nós. E o segundo passo, Marcos 16, 16, é dito: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O segundo passo é crer. Você tem o conhecimento, você é ensinado naquilo que é certo, naquilo que é errado, e você crer na palavra de Deus, crer em Jesus Cristo, crer que Cristo perdoa e apaga os seus pecados. O terceiro passo se encontra em Atos capítulo 2, versículo 38, que é dito: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Observem que os passos são: você conhece a mensagem, você crê na mensagem, você reconhece os seus pecados, você se arrepende dos seus pecados
para você poder receber o perdão de Jesus. Mas após se arrepender, há uma ação ainda necessária. Em Mateus 3, versículo 6, é dito: "E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados." Provérbios 28, 13 é dito: "O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia." Observem que os passos para a decisão ao batismo são simples, mas necessários. Você conhecer a mensagem da palavra de Deus, você crer, você ter fé no sacrifício de Cristo, na palavra de Deus, você se arrepender dos seus pecados, você confessar os seus pecados e abandoná-los e deixá-los, aceitando o sacrifício de Cristo em sua vida. Mas então, após seguir todos esses passos, eu desejo então ser batizado. Como eu devo ser batizado? Qual é o batismo bíblico? Em Romanos capítulo 6, versículo 3 a 5, é dito: "Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo." Observe que aqui é feita a ilustração do batismo com o sepultamento de Cristo. Cristo não foi sepultado, uma parte do corpo dentro da sepultura e outra parte fora. Todos sabem como uma pessoa é sepultada. Jesus foi sepultado, foi colocado uma pedra tampando o sepulcro, ele foi sepultado por completo. E quando nós vamos no relato do batismo de Jesus, a Bíblia diz que Jesus entrou e saiu das águas. Logo, o batismo bíblico é aquele por imersão, simbolizando a morte para uma velha vida e o nascimento, a ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Observem que nos passos para o batismo é preciso haver uma decisão pessoal. E por isso, não se batiza um bebê, uma criança pequena, porque ele ainda não tem compreensão para aceitar, para tomar esta decisão. E lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, nos diz como que Deus considera uma pessoa após ela ser batizada. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 é dito: "E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram." Querido ouvinte, o convite de Deus é que você tome a decisão. Se você ainda não foi batizado nas águas, se você não entregou a vida a Jesus por meio do batismo, ou quando você foi batizado, você não tinha conhecimento de nada, não sabia o que estava fazendo, como foram as pessoas ali de Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo chegou em determinado local e haviam pessoas que já haviam sido batizadas, mas elas não tinham conhecimento de nada. E Paulo então os batizou novamente, porque eles haviam sido batizados sem ter o conhecimento. E eles então tomaram a decisão e Paulo os batizou. Talvez você se encontre em alguma dessas situações, não foi batizado ainda, ou quando foi batizado, você foi batizado sem conhecimento, sem saber o que estava fazendo, sem reconhecer de fato o que era o batismo. Deus convida você a tomar a decisão de entregar a sua vida nas mãos de Deus por meio do batismo. Agradeça a Deus pela oportunidade da salvação em Cristo Jesus. Deseje hoje unir-se ao povo de Deus através do batismo e ser uma nova criatura. É essa a sua decisão? Então ore comigo agora. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos ama e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor deseja nos salvar e deixou o batismo como uma manifestação pública desta decisão de sermos salvos por ti. Este teu filho, essa tua filha que está me ouvindo, tomou a decisão de entregar a vida em tuas mãos. E nós o colocamos diante de ti, pedindo ao Pai que logo aconteça esse batismo, que ela possa procurar o pastor, procurar o seu líder e tomar a decisão de ser batizada. Nós oramos, colocando a vida de cada um desses teus ouvintes em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém.
Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia, se inscreva e ative o sininho das notificações. E se você deseja ser batizado, tomou a decisão ao ouvir esse estudo, coloque nos comentários no YouTube: eu tomei a decisão de ser batizado aqui nesse estudo, que nós estaremos orando de maneira especial por você. Ou você pode ir lá no site obondabiblia.com.br e na parte do Fale Conosco enviar a informação de que você tomou a decisão e deseja ser batizado. Que Deus lhe abençoe.